Muito bem, muito bem. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu estado aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida no dia de hoje. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor, que Deus possa nos abençoar grandemente. Eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus e abrir a sua Bíblia junto comigo no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, Samuel capítulo 5, verso 17. Segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 17. Deus te abençoe, Vitória. Eita, benção, hein? Só Vitória mesmo, hein? Muito bem, capítulo 5, verso 17, que diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Glória a Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite na tua casa, na tua presença. Nós te agradecemos pela oportunidade que nós estamos tendo de poder estar aqui. E nós te agradecemos pela vida deste homem, desta mulher, desta moça, desse rapaz, dessa criança. Te peço, meu Deus, que o Senhor abra as comportas dos céus e derrame bênção sem medida sobre essa casa, sobre essa família, abençoando este lar, curando as enfermidades, libertando, Senhor, de toda obra maligna, Senhor, afastando todo o mal e abençoando esta casa, abençoando esta família, derramando o poder do Espírito Santo sobre todo o teu povo. Senhor, fale conosco nesta noite, nos abençoe, abra as comportas dos céus e derrame bênção sobre cada um. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, abençoe aqueles também que estão nos assistindo, Senhor, pela internet, pela rede social. Coloque as tuas mãos sobre eles, curando, libertando, salvando, transformando, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e já te agradecemos hoje e para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, podem vos assentar. Daqui a pouquinho nós vamos estar abençoando a sua vida, a sua casa, a família. Estaremos orando em nome do Senhor Jesus, pela sua vida, pela sua casa. Muito bem. Irmãos, nós lemos um texto sagrado na palavra de Deus que fala a respeito do rei Davi. No capítulo 16 de 1 Samuel, Davi havia sido escolhido rei de Israel. Deus escolheu um novo rei para Israel, mandou que Samuel fosse à casa de Jessé e lá ungisse um dos filhos de Jessé rei sobre Israel, no lugar do rei Saul, que ainda estava reinando. Então veja você que em 1 Samuel, capítulo 16, verso 6, Davi é escolhido e ungido por Samuel, escolhido por Deus, o novo rei de Israel. Mas ele só foi tomar posse
15 anos depois. Aqui no capítulo 5, verso 17, que nós lemos, foi o dia que ele tomou posse, 15 anos depois. Às vezes, a pessoa quer que as coisas aconteçam com ele de forma rápida, mas Deus chama e vai preparando a pessoa para que ela possa estar pronta para receber coisas grandes na sua vida. Então, Davi foi escolhido rei, mas não assumiu o trono. Ele ficou sendo preparado. Deus estava preparando ele para coisas grandes. Então ele ficou no anonimato 15 anos à espera. Quando o rei Saul morre, então agora ele é ungido, ele foi ungido por Deus, e agora ele é reconhecido pelo povo de Israel como Deus, como rei de Israel. Então o povo, através do sacerdote, eles ungem Davi. Davi foi ungido por Deus e agora ele é ungido pelo povo e assume o reinado. Então, o que acontece quando Deus te tira do anonimato? Enquanto você, a pessoa, seja quem for, está no anonimato, ou seja, o que ele faz não chama a atenção de ninguém, o que ele faz de bom não desperta nada em ninguém. Então, quando a pessoa sai do anonimato, que ele começa a ser um instrumento de Deus, então o que acontece com ele? Ele atrai inimigos. A unção, a bênção atrai inimigos. Às vezes esse inimigo está em casa, às vezes esse inimigo está lá no local de trabalho, às vezes esse inimigo está no bairro, às vezes esse inimigo está aí em algum lugar onde você foi descoberto, onde aí você passa a ser visado. Então, se você está despertando a atenção do inimigo, é porque bênção de Deus está sobre a sua vida. Então, por que Deus permite que às vezes coisas que às vezes nós não queremos, não gostamos, de adversidades que venham sobre nós? Por que Deus permite? Ele permite exatamente para nos ensinar as direções que nós devemos tomar e aprender a ouvir a voz de Deus, para que possamos alcançar as vitórias que Deus tem na nossa vida. Nunca Deus permite algo para nos destruir. Pode ficar tranquilo, porque nunca virá adversidade, provação, além das suas forças, porque quando Deus ver que você está perdendo as suas forças, Ele providencia uma porta de escape. Junto com a provação, vem a porta de escape, para que você fuja, para que você saia desse furacão de tentações, de adversidade que você está envolvido nele. Deus está ali no controle, Deus está ali no comando. E você sabe que os furacões, eles fazem um estrago tremendo. Os Estados Unidos, na época de setembro, é a época dos furacões, aqueles ventos enormes que vêm como funil, onde eles passam, eles derrubam tudo, casas, destroem plantação, derrubam árvores, faz um estrago tremendo. Mas o meio do furacão não tem destruição nenhuma. Os estudiosos do furacão, quando eles estão estudando os movimentos do furacão,
eles enviam até avião para dentro do olho do furacão, e no olho do furacão não tem vento nenhum, tudo parado, eles lá dentro estão filmando tudo o que está acontecendo de destruição, às vezes até carro é levantado. Aqui em São Paulo, um vendaval pegou uma carreta de 18 toneladas, levantou ela 2 vezes do chão, 1 metro de altura, ela carregada, com 18 toneladas. A pessoa que estava dentro da carreta, o homem acabou de sair do posto, abasteceu a carreta, ele falou assim: está armando um temporal muito forte, eu não vou sair não, eu vou esperar essa chuva passar. E ficou, aí deitou lá na cabine, ficou lá deitado. De repente um vento levantou a carreta 1 metro de altura e caiu, levantou ela todinha, como se fosse um papel. Levantou a primeira vez e caiu, levantou a segunda e caiu. Olha, tem chassi de carro que estava abandonado, ele foi parar 3, 4 quilômetros. Chassi é aquela parte pesada do carro, onde prende as rodas, onde prende a carroceria. São ferragens pesadas que não tem como o vento pegar, não tem pega, pois o chassi foi aparecer numa montanha a 2, 3 quilômetros de distância onde ele estava, para você ver a força do furacão. Mas no meio do furacão não tem essa força. Então eu quero dizer uma coisa para você: se você está enfrentando um furacão na sua vida, saiba que Deus está no meio desse furacão, e no meio dele tem paz, no meio dele tem bonança. Aleluia! Então quando e por que Deus permite às vezes que venha uma adversidade? Para que a gente tome a decisão certa. Então, escute bem aqui o que aconteceu com Davi. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Por que agora, até agora, ele já tinha sido ungido? Por que ninguém foi atrás dele? Porque até agora ele estava no anonimato, mas agora ele representa perigo. Enquanto você está na mão do inimigo, ele vai te escravizando, ele faz você fazer aquilo que você não quer, ele te humilha, ele te pisa, ele faz você sofrer, ele faz você chorar, ele faz você pensar coisa ruim. O inimigo, agora quando você sai das mãos do inimigo, aí eles ficam assustados, porque agora você representa perigo para o reino deles, porque através de você, sua casa será abençoada, através de você, sua família será abençoada, através de você, aqueles que chegarem perto de você serão abençoados. Então você já passa a ser um perigo para o reino do mal, para as coisas ruins do mundo. Então quando souberam que ungiram Davi, os filisteus subiram em busca dele. Subiram em busca dele. O que Davi fez? Quando acontece uma coisa assim, que você não está esperando, você está assim: puxa vida, isso aí veio sem eu esperar, isso aí eu não estava contando com isso. Aí vem aquilo, aí a tendência da gente é reclamar, a tendência da gente é ficar moado, a tendência da gente é querer desistir, é desanimar. Mas o que Davi fez? É o que eu e o que você e o que nós devemos fazer. Quando Davi soube que os filisteus subiram para pegá-lo depois da unção, o que ele fez? Desceu a fortaleza. A gente não tem que subir, a gente tem que descer. Deu para entender? Quando o inimigo arruma confusão na sua vida, na sua casa, ao invés de você querer subir para ver quem ganha a briga,
você desce. Quando você desce para a fortaleza, você joga um balde de água fria naquela fogueira. Toda vez que a pessoa que vem, que o inimigo se levanta, e a pessoa se levantar também, aquela briga vai, aquilo ali pode acontecer, uma guerra entre família, uma guerra dentro daquela casa, e ninguém vai ganhar nada, todo mundo vai perder. Essa que é a verdade, todo mundo vai perder. Então o que Davi fez? Davi tinha um exército? Tinha. Talvez você tenha os argumentos necessários para falar com essa pessoa que está se levantando contra você. Você está cheio de argumentos, você está cheio de coisas, de razões, de direitos, para se levantar contra ela e falar na mesma altura, ou às vezes falar até um pouco mais alto. Mas o exemplo de Davi é o exemplo para mim, é o exemplo para você, é o exemplo para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe que está aqui. Ao invés de Davi enfrentar, ele desce para a fortaleza. Desce para a fortaleza. Esse é o sinal. A bênção de Deus na sua vida, ela atrai os inimigos da bênção, os inimigos das coisas boas, o inimigo das coisas certas, para fazer o que com você? Para você dar uma brecha, para você abrir uma brecha para ele entrar. Ele te provoca para você abrir essa brecha para ele. Então, Davi, quando viu que o inimigo chegou, ao invés dele encarar, dele enfrentar, ele desce para a fortaleza. Primeiro, a fortaleza é o símbolo de proteção. Símbolo de proteção. Lá no passado, os exércitos faziam em determinados lugares fortalezas. Por exemplo, os impérios que dominaram o mundo antigo, em determinado lugar eles montavam fortalezas, e essas fortalezas elas protegiam os soldados que estavam em guerra. Eles se abrigavam ali e faziam aquelas muralhas enormes de madeira, de árvores, ou se não tivesse árvores por perto, eles faziam de pedras, faziam muralhas de pedras enormes e esconderijos dentro da fortaleza para se protegerem do inimigo, e colocavam espias sobre o muro da fortaleza, colocavam guaritas para ficar sentinelas. Então quando o inimigo vem, usa alguém para atingir você, a melhor lugar que tem, a melhor maneira de enfrentar é descer para a fortaleza. Porque é na fortaleza que nós encontramos, primeiro, a proteção. Primeira coisa, nós encontramos a proteção na fortaleza. Na fortaleza, nós encontramos força para enfrentar as adversidades. É ali que nós vamos encontrar força. A Bíblia fala assim lá no Salmo 91, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. A minha fortaleza. Então Deus é o nosso lugar de refúgio. Deus é a nossa fortaleza. E debaixo das suas asas estaremos seguros, porque a sua verdade é escudo e broquel. Preste bem atenção nisso agora. Escudo é proteção pessoal. Broquel é um paredão que protege os nossos entes queridos,
que protege as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que fazem parte da nossa vida. Está dando para entender? Então, quando o inimigo vem, fique em silêncio, desce para a fortaleza. Lá na fortaleza você vai ter proteção, lá na fortaleza você vai encontrar forças, e a fortaleza é o nosso lugar de oração, é a fortaleza da oração. Foi o que Davi fez, e na fortaleza nós encontramos a direção de Deus que vamos tomar, que vamos nos dirigir. É lá na fortaleza da oração que Deus fala conosco. Por quê? Vamos ver o verso 20 aí. O verso 20 diz assim: então veio Davi a Baal-perazim e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-perazim. Então, ali, nesse versículo, mostra que na fortaleza nós encontramos a fonte da vitória, que é Deus. A fonte da vitória. Quando Davi desceu a fortaleza, Deus mostrou para ele que os inimigos foram destruídos como quem rompe águas, como quem corta águas. O inimigo foi cortado, foi derrotado, foi destruído, porque Davi, ele se abasteceu, ele se protegeu na fortaleza, e na fortaleza Deus dá a vitória, porque Ele dá a direção para nós. Sem a direção de Deus, que conhece todas as coisas, ninguém vence. Nós estamos vendo aí pessoas grandes sem saber o que fazer de suas vidas, e aí eles encontram uma única saída, pôr um fim na vida deles. Eu já falei aqui um dia, um homem teve lá uma discussão com a mulher dele, ela resolveu separar-se dele, e eles tinham um casal de filhos, e ele, naquele desespero, ele pôs as crianças dentro do carro, pegou seu carro e saiu na rodovia da morte, em direção ao Paraná, de São Paulo em direção ao Paraná. Me parece que é Regis Bittencourt que chama aquela rodovia, é conhecida como rodovia da morte. E quando ele viu uma carreta, ele jogou o carro em cima da carreta e bateu de frente. A batida foi frontal. E aí, logicamente, uma carreta para um carro de passeio, aí você já pode imaginar o que aconteceu. Morreu ele e morreu as crianças. Por quê? Porque ele não tinha a direção de saber o que fazer. Então, quando o inimigo vem atacar, a gente não deve xingar, não deve reclamar, não deve colocar a culpa em ninguém. Simplesmente desça para a fortaleza. Na fortaleza você vai encontrar abrigo. O furacão está em volta, destruindo tudo, mas no meio do furacão está tudo em paz e tranquilo. No meio do furacão. É por isso que o Salmo 46 fala para nós que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as ondas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio do furacão, comigo e com você. Em volta está caindo tudo, mas nós, com o Senhor, o rio de águas vivas que está lá no meio, está nos sustentando, nos fortalecendo, nos dando a direção. Davi fala assim: olha, o Senhor rompeu, destruiu os inimigos
como quem se rompe águas. Então ele fala, ele dá um nome para aquele lugar, dizendo assim: esse lugar agora será chamado Baal Perazim, porque ali o Senhor destruiu o inimigo. Você quer a derrota do inimigo? Sem brigar, desça para a fortaleza. Na fortaleza você vai ter fortalecimento, você vai ter a proteção, você vai ter a direção de Deus, você vai ter a vitória de Deus para a sua vida. Mas a Bíblia mostra que o inimigo, ele nunca desiste. Às vezes você tem uma batalha aqui hoje, amanhã você já começa a enfrentar outra. Por quê? Olha aqui, o verso 22 aí. Depois que o inimigo foi derrotado, no versículo 20, olha o 22 aí. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Deu para entender? Mesmo que nós perdemos um monte de gente, vamos atrás dele outra vez. Vamos fazer ele desistir. Vamos fazer ela desistir. Porque ela caindo ou ele caindo, vai cair um monte de gente com ele. O inimigo não desiste fácil. Mas Deus está nos ensinando. Aí, o que Davi fez? Senhor, aí ele, versículo 23, ele consulta o Senhor. Ele pergunta a Deus: Senhor, posso ir lutar contra eles? Aí Deus então fala para ele: não subirás. Ali já se tornou um vale, porque o inimigo, olha aqui, olha, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Agora aqui é uma batalha no vale. Ele estava aqui na fonte, onde o inimigo foi derrotado. Agora o inimigo vai para o vale, leva ele para o vale. Aí ele consulta a Deus: Senhor, posso subir? Deus fala: não subirás. No vale Deus manda esperar. Deus dá estratégias. O que é estratégia? Conjunto de conhecimento destinado a estabelecer operações. Deus vai te dar direção e montar um projeto para você enfrentar o inimigo e derrotá-lo. Deus não manda você saindo assim: olha, vou fazer isso, tomar uma decisão alvoroçada, ou tomar uma decisão por força da emoção, ou tomar uma decisão porque alguém te fez raiva, ou tomar uma decisão porque essa hora você nunca deve tomar decisão nenhuma. Na hora da raiva, na hora que você está aborrecido, na hora que você está nervoso, na hora que você está em situação difícil, não é hora de você tomar nenhuma decisão. É hora de esperar Deus falar com você. Aleluia. É hora de você parar, de você esperar. Deus, posso ir? Não, espere. Espere. Aí Deus manda ele esperar o sinal dele, porque tem hora que nós temos que esperar o sinal de Deus. Aí Deus falou assim: olha, você vai olhar para as amomoreiras. Esse vale devia ter um lugar onde tinha muita amora, né? Aí você vai olhar as amomoreiras, e quando você vê a amomoreira movimentar, sou eu, pode ir, que o inimigo vai ser derrotado. Eu já estou agindo, mas deixa Deus ir na frente. Está dando para você entender? Espere o sinal de Deus. Nunca saia na frente, nunca vá na frente. Espera Deus dar o sinal. Quando ele der o sinal, Deus falou assim para ele: olha, não vá, espere.
olhe para as amomoreiras. Quando você vê as amomoreiras sacudindo e com muito barulho, sou eu, pode sair que o inimigo vai ser derrotado. Mas espere o sinal de Deus. Aí quando as amomoreiras sacudiram e fez aquele enorme barulho, Davi saiu. E Davi derrotou todos os filisteus. Deus deu a vitória, porque ele soube agir no momento certo e na hora certa. É assim que Deus quer fazer. É assim que Deus quer que nós façamos. Você está enfrentando alguma adversidade na sua vida? Não reclame, não xingue, não brigue, não ponha a culpa em ninguém. Só faz uma coisa: desça para a fortaleza. Não tente enfrentar cara a cara. Amém? Teve um pastor, já vou encerrar. A filha dele saiu de casa. Falou: eu não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de igreja. Eu vou alugar um apartamento junto com uma colega aí e vou viver minha vida. Vou fazer o que eu quero. Aí, logicamente, aquele pai ficou triste, né? Porque era uma moça já saindo da adolescência, morar sozinha com a outra pessoa que ele não sabia quem era, uma outra moça. Aí o que ele fez? Ele chamou os irmãos, falou: irmãos, até hoje, eu orei pelos seus filhos, orei pela sua casa, orei pela sua família. Agora quem precisa de oração sou eu. Quem quer passar comigo uma noite na igreja orando pela minha filha? Porque minha filha saiu de casa. E eu sei que o inimigo vai destruir a vida dela se Deus não tiver misericórdia. Aí ele passou a noite orando, muitos irmãos vieram se unir em oração pela filha do pastor, orou a noite inteira. Aí amanheceu o dia, ele foi para casa, se deitou. Aí passou na parte da manhã, a filha dele procura a casa dele, e ela chega em casa correndo, assustada, fala: mãe, o que aconteceu essa noite aqui em casa? Ela falou: filha, não aconteceu nada. Não aconteceu nada aqui em casa. Não, mas aconteceu. O que aconteceu aqui? Porque eu não consegui ficar sossegada lá, não consegui dormir, e alguma coisa me falando, me tocando, me tirou de dentro de casa, me tirou de dentro do apartamento, e falando para mim que eu não ia mais ficar ali, que eu deveria voltar para casa, e agora eu estou aqui, cadê o pai? Falou: o pai chegou agora da vigília, ele está dormindo, ele chegou agora há pouco da oração, eu quero ir lá. Aí ele foi lá, ela foi lá, falou: pai, acordou ele chorando, parecia que ela tinha chorado a noite inteira, ela estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Falou: pai, o que aconteceu essa noite? Eu não consegui dormir, eu só chorava, e eu tomei uma decisão, pai, eu estou voltando para casa, eu estou voltando para a igreja, e eu não quero mais ficar longe do Senhor, não quero ficar longe da nossa casa, e eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para a nossa família. Aí o pai abraçou, chorando, agradecendo a Deus por ter trago a sua filha de volta. Você está vendo, irmãos? Se ele tivesse brigado com ela, se ele tivesse ameaçado ela, então não adianta. O segredo da vitória está em descer ao invés de subir. Desça. O inimigo vem, desça para a fortaleza da oração, porque lá você tem força, você tem paz,
você tem proteção, você tem a direção de Deus, você tem a orientação de Deus, e pode estar acontecendo um furacão ao redor, mas lá no centro, no olho do furacão, está tudo em paz, porque Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na tribulação. Então, olha, se você está enfrentando qualquer adversidade na sua vida, entrega isso para o Senhor agora. Senhor, eu briguei até agora, mas agora não quero brigar mais. Agora eu quero ficar aos teus pés, porque é ali que eu vou alcançar a vitória, é ali que eu vou alcançar a direção para a minha vida, é ali que eu vou encontrar a solução, é ali que eu vou encontrar a minha vitória. E Deus vai te dar vitória. O inimigo será derrotado como quem rompe águas. O inimigo será derrotado porque você está junto à fonte, e o inimigo será destruído na fonte. E lá no vale, quando ele retornar, ele também será derrotado no vale, porque no vale você tem a direção de Deus, como agir e na hora certa para agir, e o inimigo então será derrotado e você será vencedor. Que Deus te abençoe. Seja vencedora, seja vencedor, porque Deus não te criou para ser derrotado, Deus não te criou para ser tapete do inimigo, Deus não te criou para ser humilhada pelo inimigo, mas Deus te criou para que você seja uma pessoa de Deus, uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de paz, uma pessoa cheia de vitórias, uma pessoa alegre, uma pessoa que as pessoas olhar para você, vê paz em você, vê vitória em você, mesmo você vivenciando uma adversidade, mas eles vê tranquilidade em você, mesmo estando no meio do furacão, mas no meio do furacão tem paz, porque o rio que corre do trono de Deus é o Espírito Santo, e alegra a cidade de Deus, que é a igreja, que sou eu, que é você. E mesmo em meio às adversidades, você pode ter alegria, porque o Espírito Santo te dá alegria, mesmo em meio à grande adversidade. Que Deus te abençoe, que Deus possa derramar bênçãos sobre a sua vida, bênçãos sem medida sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Fiquemos em pé e vamos orar. Glória a Deus, glória a Deus. Fiquemos em pé e nós vamos orar. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado. Aleluia. Deus está com a vitória nas suas mãos para te dar nesta noite. Deus está com a vitória nas suas mãos para te entregá-la nesta noite. Entregar a vitória que você está buscando, entregar a bênção que você está buscando. Deus está aqui para abençoar a sua vida. E aquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet, pela rede social, Deus também estará abençoando a vida de vocês. Deus estará com as suas mãos estendidas sobre você que está aí na sua casa vivendo um furacão de adversidades. Deus está aí com as tuas mãos estendidas, porque no meio do furacão há bonança. Nas extremidades, casas podem estar caindo, árvores podem estar quebrando, barulhos podem estar acontecendo, mas no meio do furacão, o rio de águas vivas está te dando paz. O rio de águas vivas está te dando tranquilidade, porque você está no abrigo do Senhor, você está escondido no abrigo do Altíssimo, você está descansando à sombra do Onipotente. Aleluia, glória ao nome dele. Entrega essa situação para o Senhor agora, entregue esse problema nas mãos do Senhor agora, entregue essa situação nas mãos de Deus agora, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.